Então, vamos começar o nosso conteúdo de hoje. Vamos falar sobre autossabotagem, tá? Então, o que significa, né? Autossabotagem, como é que eu identifico isso? Isso é um transtorno? Não é? Pronto, falaremos sobre tudo isso, mas para quem está chegando aqui agora no canal, eu vou aproveitar e vou me apresentar então, ok? Então, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. O meu nome é Daiane, para quem não me conhece ainda, para quem às vezes chegou aqui de paraquedas por convite de alguém. Então, eu sou psicóloga, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e vocês vão me ouvir falar muito essa sigla TCC, tá? Então, sou especialista em TCC e hoje nós vamos falar um pouco sobre crenças. E é muito legal esse assunto, porque se a gente fosse colocar etapas dentro do processo da terapia, crenças é o nosso miolinho, sabe? A nossa parte do meio dentro do processo da terapia, e é totalmente necessário a gente entender as nossas crenças. Calma que eu vou explicar o que é isso, como identificar, mas a partir do momento que eu tenho essa tomada de consciência, eu consigo agir de uma forma diferente. Combinado? Quero saber quem está aí assistindo gravado ou quem está ao vivo aqui comigo, que já assistiu a série. Então, hoje eu vou fazer uma análise da personagem Liv, da série disponível no Netflix. Na verdade, é uma minissérie, ela tem 6 episódios, então isso é muito legal, porque a gente consegue assistir rápido, né? E hoje vamos analisar essa personagem falando sobre isso, autossabotagem e crenças, certo? Antes da gente entrar no conteúdo em si, quero relembrar a vocês que toda terça-feira teremos lives aqui no Instagram, quer dizer, no YouTube, né? A pessoa acostumada. Toda terça-feira teremos live no YouTube. Estou aprendendo a mexer aqui em alguns recursos ainda, mas quero trazer para vocês slides, aulas mais completas, com bastante exemplos, tá bom? Por quê, né? Eu decidi fazer lives aqui no YouTube. Porque no YouTube vem realmente quem está interessado em aprender comigo. Vem realmente quem quer aplicar conhecimento, tá? E lá no Instagram passam muitos curiosos, então prefiro selecionar essas pessoas que realmente precisam desse conteúdo, certo? Antes da gente entrar no conteúdo em si, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar essa live com outras pessoas. Assim você me ajuda a alcançar mais gente, tá? Confio muito mais em você do que no algoritmo. Então, em troca desse conteúdo hoje, que com certeza vale ouro, peço então que você compartilhe aí essa live com os teus colegas, curte, compartilha, ativa o sininho, beleza? Então, depois, quem estiver assistindo gravado, comenta para mim quem já assistiu a série, o que vocês acharam, tá? E quem está ao vivo aqui pode ir comentando comigo se viu ou não viu a série. E por que eu decidi falar sobre essa série, né? Em específico? Porque eu já queria ter trago esse conteúdo, mas no Instagram a gente fica muito restrito a conteúdos mais superficiais, tem tempo para você falar e tem que estar sempre chamando a atenção das pessoas, enfim. Tem toda uma estrutura dentro do Instagram, né? Então eu preferi trazer no YouTube para a gente falar com mais calma, para a gente ter essa troca aqui no YouTube. Combinado? Então foi por isso. Essa é a nossa primeira temática. Semana que vem nós teremos outros temas. E se você quiser participar da escolha desses temas, você pode me acompanhar no Instagram, que é @DaiMedeirospsi. Lá você pode votar nas enquetes, deixar sugestões de temas, tá bom? Então vamos do início. O que é autossabotagem? E por que eu estou fazendo questão de falar sobre esses temas, né? A gente está numa era de muito autodiagnóstico, de várias informações erradas, muita gente passando informação de qualquer jeito, gente que não tem conhecimento técnico sobre. Então, faz questão da gente desmistificar esses termos, tá bom? Então, a autossabotagem, quando a gente fala nesse termo, significa simplesmente uma série de comportamentos que a gente cria empecilhos, né? Nós criamos problemas que nos impedem de atingir os nossos objetivos. Por exemplo, pode ser pensamentos, podem ser distorções de pensamentos, mas fiquem calmos que nós veremos isso mais à frente, e podem ser comportamentos, que nós chamamos de estratégias compensatórias. Fiquem tranquilos que vocês vão saber tudo isso ao final dessa live de hoje, certo?
Então, a autossabotagem, né, que é a gente mesmo se tornar ali o seu próprio empecilho, ela pode acontecer em qualquer área da nossa vida, tanto na pessoal, quanto na profissional, quanto nos nossos relacionamentos, tá bom? Então, veremos mais sobre isso. Vamos lá, vamos analisar então aqui a personagem Liv. Vamos começar pela parte da história de vida, ok? Eu sempre digo que se a gente quer conhecer um pouco mais do porquê alguém pensa de alguma forma ou faz determinada coisa, basta a gente conhecer a sua história de vida. E aí a gente vai entender, né, todo o funcionamento ali, pelo menos no que a gente tem acesso dessa pessoa. Então a Liv, que é a nossa personagem, e já adianto para vocês, como tá aí em algum lugar desse vídeo, que contém spoiler sim, tá, gente? Então fiquem atentos aí quem não viu. Mas vou tentar segurar pelo menos o final, ok? Não contar o final para vocês. Então a Liv, ela cresceu com o pai, com a mãe. A mãe dela era diagnosticada com bipolaridade. A gente induz isso pelo remédio, né? O lítio que ela toma. E ela, na verdade, não tomava essa medicação de uma forma correta, não seguia ali o tratamento, então ela interrompia essa medicação que agravava ainda mais o quadro, né? Então, a bipolaridade, ela pode levar muito a essa questão da irresponsabilidade. Então, a Liv tinha ali imagino eu, uns 6, 7 anos, 8 anos, nesse período em que a mãe dela foi embora. Então, não tomava o remédio certo e essa mãe era completamente disfuncional. Então, não cuidava, né, da criança, não fazia alimentação, não levava para a escola, muito impulsiva. São características ali da bipolaridade. Então, a Liv, ela precisou desde muito nova, assumir responsabilidades. Tem, inclusive, um episódio dentro da série em que ela vai para a escola, a mãe leva ela para a escola, mas esquece de buscá-la. E ela precisa voltar, passar por metrô, passar por gente desconhecida, sozinha. Então, ela precisou, desde muito nova, assumir essa responsabilidade, porque o pai trabalhava fora, e essa mãe que precisaria cuidar nesse período, né? Então, levar para a escola, fazer comida, em alguns momentos passam esse trecho da Liv pedindo alimentação para a mãe, o alimento, né? E a mãe pintando, assim, em uma outra dimensão, digamos assim. Então, ela precisou, foi necessário nessa época, desde muito nova, ela assumir essas responsabilidades e se virar sozinha, tá? Entendam isso. E a Liv, em alguns trechos da série, vai mostrando alguns comportamentos que ela faz, algumas formas de pensar, algumas crenças sobre si que refletem muito sobre essa questão da criação dela. Antes da gente adentrar ainda mais aqui, né, no escopo do funcionamento da Liv, eu queria explicar para vocês o que são crenças, tá? Vou falar a crença aqui na minha interpretação, claro, porque Liv não é minha paciente, não tive contato, acesso aos pensamentos e crenças dela, então estou fazendo uma análise, né, uma suposição a partir do que eu vi na série. Então, as crenças, todos nós temos crenças sobre nós. E as crenças, elas são essas ideias mais rígidas, as ideias mais absolutas e que a gente tem mais certeza sobre a gente mesmo, tá? Então, essas crenças, como a gente chama, de crenças nucleares, ou como as pessoas leigam chama de crenças limitantes, tá? Então, são a mesma coisa. Às vezes você pode ouvir por aí de crenças nucleares, crenças centrais ou crenças limitantes, nós estamos falando da mesma coisa. E essas crenças, então, elas são ideias que nós formamos sobre nós desde a nossa infância, desde as nossas relações com os nossos pais, com os nossos cuidadores e até mesmo com os colegas na escola, outras pessoas que estavam ali em contato constante com a gente, certo? E essas crenças, elas são construídas. Guardem essa informação, tá? Elas são incondicionais, isso quer dizer que independente da situação, né, a pessoa ela vai interpretar a realidade de acordo com essa crença. As crenças, elas são rígidas, quer dizer, são difíceis da gente mudar, né? Elas resistem a tentativas de uma intervenção, por exemplo, né? Não é como uma mudança de pensamento que a gente consegue fazer de uma forma mais simples. A crença, se a gente for imaginar uma árvore que tem ali a sua raiz, o seu tronco e as suas folhas, a crença ela é a raiz de todo o nosso funcionamento. É a crença que me possibilita enxergar e interpretar o mundo.
as crenças sobre mim, sobre as outras pessoas, sobre o futuro, entende? Então, as crenças, elas são as raízes, por isso elas são tão rígidas. E elas são absolutas, isso significa que elas se impõem à realidade. O que a gente faz? É como se fosse essa lente do meu óculos. Eu interpreto, eu enxergo a realidade, as coisas, não como elas são, mas através da minha crença, tá? Então, a minha crença, ela se impõe, ela se sobrepõe à realidade, certo? Onde a pessoa, ela interpreta como real, independente de ser real ou não. Fiquem tranquilos, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Fiquem calmos. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar aqui no chat. Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá. Tudo certo, tudo tranquilo. E as crenças, elas são inconscientes, ok? Ou seja, não estão de fácil acesso na nossa consciência. Como, por exemplo, um pensamento que é mais fácil da gente perceber, ou como uma emoção ou uma sensação fisiológica que é mais fácil de ser percebida, tá? As crenças, elas são inconscientes. Justamente por essa razão, elas são ali as nossas raízes, comparada com as raízes de uma árvore, certo? Então, elas estão inconscientes, mas mesmo estando inconscientes, elas influenciam a vida da pessoa. Esse é o grande X da questão. Uma coisa que nós trabalhamos dentro da terapia é essa reestruturação da crença. Ah, Daiane, então toda crença ela é ruim, toda crença me atrapalha? Não. Nós temos ali duas categorias, digamos assim. Nós temos as crenças positivas, ou crenças funcionais, que nós podemos dizer, que nos ajudam, e as crenças limitantes ou disfuncionais, ou crenças nucleares negativas, tá? São os mesmos termos. Então, o que a gente trabalha dentro da terapia são as crenças negativas, essas crenças que me atrapalham, essas crenças que me fazem autossabotar, entende? Então, esse termo de autossabotagem dentro da psicologia, do ponto de vista da TCC, que é a minha abordagem, elas são, na verdade, o funcionamento das nossas crenças. Então, quando eu falo de autossabotagem na TCC, eu estou falando de funcionamento de crenças, ok? Então, não é um diagnóstico, não é uma doença, não é nada disso. É só um funcionamento das nossas crenças, que todo mundo faz, certo? Isso acontece dentro das crenças negativas. Então, nós temos essas duas categorias, as positivas e as negativas. Então, nós precisamos intervir dentro da terapia nas crenças negativas, aquelas que estão me fazendo enxergar de uma forma distorcida, fazendo interpretar a minha realidade de uma forma distorcida, que estão gerando comportamentos que estão me prejudicando, que estão me fazendo autossabotar. Correto? E como eu disse, essas crenças, elas são formadas, elas não são inatas. A gente aprende a partir das nossas interações. Então, a criança, ela começa a criar ideias sobre si mesma, sobre as outras pessoas, sobre o mundo ao seu redor, sobre o futuro, na sua infância. E isso vai se fortalecendo ao longo da sua história de vida. Uma vez que essa crença ela começou a ser formada na infância, ela vai tentar se sobressair a realidade. Então, ela vai se firmar a cada acontecimento. Cada acontecimento que eu tiver que reforçar essa minha crença negativa, eles estarão nesse funcionamento, tá? Então, veja o seguinte, pense o seguinte. Já que eu estou dizendo que as crenças são as ideias mais rígidas sobre como identificar uma má crença. Pronto, uma má crença é aquela que me atrapalha. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco. O que seria uma crença positiva, uma crença boa? Eu pensar que eu sou capaz. Isso é uma crença boa. Porque quando eu penso que eu sou capaz, eu tenho mais coragem, por exemplo, para enfrentar desafios, para lançar um infoproduto, por exemplo, para aceitar uma promoção no meu trabalho, porque eu acredito que eu sou capaz. Essa minha crença, essa minha forma de me enxergar, ela está me ajudando, por exemplo, a conquistar os meus objetivos profissionais, a começar um relacionamento, entende? Crenças que me ajudam. Crenças negativas são aquelas que me atrapalham, ou más crenças. Por exemplo, eu achar que eu sou incapaz. Essa é uma ideia que eu tenho sobre mim. Quando eu acredito que eu sou incapaz, eu começo a evitar as situações. Eu não vou aceitar um desafio, eu vou achar que eu não consigo. Isso gera pensamentos de impotência, de incapacidade, de que isso não é para mim. E aí isso me afasta dos meus objetivos. Entende? Essa é a diferença. Então, nas categorias de crenças, nós temos 3 tipos de crenças negativas, tá? Nós temos 3 tipos de crenças.
a crença de desvalor, a crença de desamor e a crença de desamparo. Não necessariamente tem ordem, tá? Só fui citando aqui para vocês. Então, eu quero que vocês pensem o seguinte. A crença de desvalor é aquela pessoa que ela acredita que ela não tem valor como pessoa. Ela tem um cunho moral. É aquela pessoa que ela acredita que ela é ruim, que ela não merece viver, que ela não tem valor, tá? Na crença de desamor, quando a gente fala esse termo, é uma pessoa que ela acredita que ela tem algum defeito, que ela tem algo que a impede de ser amada. Então, é aquela ideia de ser incapaz de ser amada. Então, o desamor tem a ver com isso, com a minha incapacidade de receber amor, de fazer conexões, tá? E na crença de desamparo, a gente está falando sobre a parte da capacidade de executar, de fazer as coisas. Então, são essas três categorias: desamparo, desamor e desvalor. Então, imagine o seguinte, voltando aqui para a nossa protagonista, que é a Liv. Então, a história de vida dela, até onde a gente tem acesso, é a seguinte. A mãe foi embora quando ela era pequena. A mãe dizia que amava, claro, né? E a mãe precisou, enfim, por N razões, pelos motivos dela, ela foi embora. E a Liv passa a série inteira, para quem assistiu ou para quem ainda vai assistir, ela passa a série inteira achando que ela foi abandonada pela mãe e que a culpa desse abandono ou dessa rejeição era dela. E a partir dessa experiência, ela começou a enxergar o mundo dela sobre essa lente do abandono, essa lente da rejeição e essa culpabilização. Então, falando, né, olhando sobre essa história de vida da Liv, eu pude entender que a gente está falando sobre uma crença de desamor e vai ficar mais claro para vocês quando a gente for descendo aqui nesse funcionamento dela. Mas eu quero que vocês vejam o seguinte, né? Então, pessoas que têm essa crença de desamor, geralmente elas pensam sobre si que elas são indesejáveis, que elas são dispensáveis, ou que elas não são atraentes, que elas não são queridas, que elas não são gostáveis. Então, as pessoas com essa crença, elas costumam ter na sua história de vida uma situação real de abandono ou uma situação imaginária de rejeição, tá? São pessoas que acreditam que não são amadas por terem ali algum defeito, por terem feito alguma coisa errada, que as fazem ser rejeitadas, que levarão certamente elas ao abandono. Então, tem alguma coisa em mim que me torna incapaz de receber esse amor, tá? Então, é aquela frase que geralmente a gente escuta as pessoas falando de que, olha, quando fulano me conhecer de verdade, ele vai desmascarar, ele vai ver a farsa que eu sou, ou ele vai ver que eu sou uma pessoa ruim, ou ele vai ver que eu tenho um X defeito, ou que eu sou egoísta, ou que eu sou incapaz. É isso que a gente quer dizer, tá? Então, nessa situação da crença de desamor, as pessoas, elas, por acreditarem que elas são incapazes de ser amadas, elas adotam alguns comportamentos, tá? Em alguns momentos, comportamentos de esquiva de algumas relações, então elas se afastam, pode ser relação social, familiar, amorosa, ou elas podem exagerar a necessidade de agradar as outras pessoas, de cumprir as expectativas dos outros, tá? Então, por que eu disse que as crenças, elas são construídas? Porque imagine uma criança de 7, 8 anos vendo a mãe ir embora, dizendo que a ama e simplesmente a abandona. Qual é a explicação na cabecinha dessa criança que ela encontra? Gente, não estou dizendo que é necessariamente isso que acontece, tá? Mas nessa situação, nós tivemos essa interpretação, tá? Essa é a minha interpretação dessa protagonista. Então, a Liv, ela passa a série inteira atrás dessa mãe, buscando entender, encontrar a mãe dela para perguntar por que a mãe dela a abandonou. E se a culpa era realmente dela. Então, para a gente ver como essa crença do desamor, ela tá ali, né? Pronto. Quero que vocês entendam o seguinte. Uma pessoa que pensa que ela tem algum defeito, que ela é incapaz de ser amada, né? Que a culpa da mãe ir embora era dela, que ela fez alguma coisa errada, que todas as pessoas que a amam, a abandonam, tá? Uma pessoa que pensa isso, ela começa a desenvolver crenças intermediárias que nós chamamos. O que são essas crenças? Essas crenças são regras ou pressupostos que nós chamamos. O que significa isso? São regrinhas que a gente conta para a gente mesmo, coisinhas que a gente diz, eu sou assim, eu faço assado.
regrinhas que a gente cria para evitar entrar em contato com essa crença. Lembra que eu disse que a crença ela é inconsciente, certo? Então, tenho essa crença de desamor, no caso, Liv, a nossa personagem, com essa crença de desamor, ela tinha certeza que ela ia acabar sozinha, que tinha alguma coisa nela que fazia as pessoas abandonarem, né? Pessoas que a amavam. O que ela começou a criar de regras para ela? De novo, estou fazendo uma interpretação, porque não tive acesso aos pensamentos e às verbalizações de Liv, né? Então, estou trazendo aqui algumas coisas em comum de pessoas com essa crença de desamor. Então, por exemplo, se as pessoas se aproximarem de mim, então elas me machucarão. E ela traz exatamente essa fala durante a série, tá? Tem um trecho que ela fala que ela se cuidou muito para não deixar as pessoas se aproximarem, para ela não se machucar. Então, a regrinha que ela tinha é essa. Se as pessoas se aproximarem, elas vão me machucar. Com certeza serei abandonada e vou ficar sozinha. Então, depois que a mãe dela foi embora, ela ia constantemente ao quarto do pai para ver se o pai estava lá, para checar se esse pai ainda estava com ela, porque ficou somente ela e o pai. E eles não tinham ali rede de apoio de outras famílias, né? Da família por parte de pai ou por parte de mãe, então era só ela e o pai. Então, certamente seria abandonada. Ela ficou com essa instabilidade, essa insegurança nesse relacionamento, né? Dos pais. Uma outra possível regra: se sou impossível de ser amada, então eu tenho que ser perfeita. E aí a gente entra sobre a função do perfeccionismo, né? O perfeccionismo nada mais é do que uma tentativa de ser aceito. É uma forma que a gente encontra de fazer tudo perfeito. Então, se eu fizer tudo perfeito, serei amada, ou serei vista como capaz, ou terei valor, entende? Então, o perfeccionismo, ele geralmente está relacionado com essa nossa tentativa de ter a aprovação das outras pessoas. E nesse caso, o perfeccionismo, ele entrava como se fosse uma compensação, tá? Como se a gente dissesse assim, olha, podem até não gostar de mim, mas vão ter que me engolir, não podem questionar a minha competência, tá? Então, o perfeccionismo, ele entra como uma busca pela aprovação, que é muito comum em pessoas com essa crença de desamor. Uma outra regra que ela desenvolveu e que fica muito claro ao longo da série é a regrinha de que eu tenho que me virar sozinha. E aí você pode estar pensando, ai, Daiane, se ela vivia, né, sozinha com a mãe, esse pai trabalhava, ela precisava se virar realmente sozinha. Pronto, a gente chega num ponto muito importante. A gente sabe que existem, né, N histórias de vida e N situações e N desafios que a gente passa. E essas crenças, elas são uma forma da gente sobreviver nessa situação difícil, nessa situação desafiadora. Então, naquela situação da Liv, de 7, 8 anos, fazia sentido ela acreditar nisso, porque foi essa crença que a ajudou a se cuidar sozinha, a se alimentar, a ir para a escolinha, a fazer as coisinhas dela, entende? Nessa época fazia sentido. Não quer dizer que é o correto, né? O correto era a criança não ter essa sobrecarga, mas nessa época fez sentido para ela e a ajudou a sobreviver. O problema da crença é que ela se torna rígida. Então, uma coisa que antes pode ter funcionado, hoje não se aplica mais. E esse é o problema das crenças negativas ou crenças limitantes que a gente fala, né? Por exemplo, então a Lívia, nossa personagem, né, que tinha essa crença de desamor, possivelmente, com essas regras, tá, que eu acabei de citar, como é que ela se comportava? Veja bem, a gente entrar em contato com essas crenças negativas é muito difícil. A gente geralmente consegue fazer isso dentro de um processo de psicoterapia, com um psicólogo, em um processo, em várias sessões, tá? Então, a Liv não tinha noção de tudo isso, né? Desse funcionamento do porquê ela fazia todas as coisas. E por isso que eu julgo ser tão legal essa parte dentro da terapia, do autoconhecimento, do seu funcionamento, porque a partir disso você consegue mudar, tá? Então, nessa situação da Liv, dessa crença de desamor e essas regras que a gente está falando, apesar dela não saber que ela tinha essa crença, muito provavelmente, a nossa mente, ela tenta nos proteger o tempo inteiro. Então, lá no fundo, eu acredito uma coisa negativa sobre mim, que eu nem tenho consciência disso, mas eu ajo de uma forma que tente me proteger dessa crença negativa. Por exemplo, se eu acredito que eu sou incapaz, eu não vou aceitar um desafio e ser desmascarada e ser realmente vista como incapaz. Isso é ruim, ninguém quer passar por isso. Então, eu vou desenvolver estratégias compensatórias, eu vou desenvolver as minhas regrinhas
condicionais para me protegerem dessa crença. Entende? Deixa eu olhar o que vocês estão dizendo aqui no chat, se tem alguma coisa. Acho que eu já respondi a pergunta que tem ali. E aí entram, então, as nossas crenças, as nossas estratégias compensatórias. Deixa eu só colocar uma água aqui. As nossas estratégias compensatórias são, então, a nossa forma de funcionar, a parte comportamental, tá? Então, nessa situação da Liv, com essa crença de desamor, o que ela fazia? Então, por acreditar inconscientemente, ser incapaz de ser amada, como ela agia no mundo, como ela lidava com as suas relações. Então, no início ali, na sua infância, ela buscava esse reasseguramento contínuo do pai. Então, às vezes, o pai estava dormindo e ela ia lá no quarto ver se esse pai estava lá. E aí o pai falava, olha, eu ainda estou aqui, tá? Quando criança, ela fazia isso. Isso é uma coisa que a gente faz muito, por exemplo, dentro da ansiedade, né, patológica. Uma coisa que a Lívia fez, que fica muito evidente na série, foi uma das coisas que me chamou muita atenção, foi a armadura. Então, veja, por acreditar, por se ver de uma forma vulnerável, de uma forma negativa, por se ver de uma forma de ser incapaz de ser amada, ela vestiu uma armadura por acreditar que as pessoas que a amavam seriam as mesmas que a machucariam, porque foi assim que ela interpretou essa partida da mãe. Entende como a nossa interpretação dos eventos tem muita influência na nossa vida? Então, ela criou uma armadura. Essa armadura, no caso dessa personagem, era a esquiva emocional, e isso é muito comum, tá? A esquiva emocional é você, como se você tivesse um embotamento, como se você não se permitisse sentir as emoções. Então, no caso da Lívia, ela tinha uma esquiva afetiva, né? No sentido de não se envolver, então ela não tinha parceiros amorosos, até com o próprio pai, ela tinha uma relação um pouco difícil ali, talvez de responsabilidade, mas não tinha essa afetividade, esse elo, né, de falar sobre as suas emoções. Era uma família que o tempo inteiro usava as palavras assim, tá tudo bem. Ah, como é que você tá? Não, tá tudo bem. Então, eles não entravam em contato com essas emoções. E ela vestiu essa armadura. Por quê? Se eu tenho uma crença, né, intermediária, se eu tenho essa regrinha, olha, se as pessoas se aproximarem, elas vão me machucar. Então, eu preciso vestir essa armadura. Então, por conta disso, ela não se envolvia tanto com o pai. Inclusive, tem um episódio que o pai dela tá passando mal e foi para o hospital e ela tá no meio de uma reunião e uma pessoa da equipe chama ela e diz, dá a notícia. E ela não vai embora, não vai visitar o pai. Ela diz, olha, ele tá medicado, então deixa ele lá, eu vou continuar aqui essa reunião. Sendo que ela poderia delegar isso, né? Ela tinha uma equipe ali a seu favor. Então, essa esquiva emocional de não se envolver afetivamente, amorosamente, e nem se envolver com o pai, nem se envolver com os colegas de trabalho, ela não falar sobre as emoções, é uma estratégia compensatória, uma forma de se proteger, tá? E ela sempre desconfiava das pessoas, né? Achavam que as pessoas estavam com terceiras intenções. Veja bem, por acreditar que ela era incapaz de ser amada e que ela certamente seria abandonada pelas pessoas que diziam a amar, ela começava a fazer o quê? Afastar as pessoas primeiro. Agora há pouco eu postei no Instagram um trecho desse livro aqui do Diário Estoico, que fala exatamente sobre isso e eu quero ler aqui para vocês, porque complementa muito bem essa fala. Diz o seguinte: o líder, certo de que pode ser traído, decide trair os outros primeiro. Temendo não ser apreciado, ele se empenha tanto para conseguir que as pessoas gostem dele, que acaba provocando o efeito contrário. Convencido de que a administração vai mal, ele gerencia cada pormenor, controlando os funcionários e se torna a fonte dessa má administração. E assim por diante. Então, ele ainda provoca, né? Foi o Sêneca que escreveu isso. Ele diz assim: a próxima vez que você tiver com medo de algum resultado supostamente desastroso, você pode ser a fonte do desastre que você teme. E, gente, isso encaixou tão perfeito nessa aula de hoje, nessa live, que eu fiz questão de trazer para vocês. Então, é exatamente isso. Ela tinha medo de ser incapaz de ser amada, medo de ser abandonada, e quando alguém se aproximava, ela vestia essa armadura e ela expulsava, ela afastava as pessoas primeiro, porque ela acreditava que com certeza ela ficaria sozinha, com certeza ela seria abandonada por essas pessoas. Então, vocês conseguem entender o porquê isso é uma autossabotagem?
porque eu trouxe esse tema, né? Esse nome, na verdade. Então, essa estratégia compensatória de afastar as pessoas era uma forma que ela encontrou de se proteger. Só que tem um problema, tem uma grande furada nas nossas estratégias compensatórias, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Então, dentro aqui das estratégias dela, né, ou seja, das formas dela evitar entrar em contato, de se proteger, ela também nunca pedia ajuda. Então, ela sempre respondia, tá tudo bem, ela não dividia as emoções, as angústias. E tem uma parte na série que ela diz, olha, eu me esforcei o máximo possível para garantir que eu não precisava de nada e de ninguém. Por quê? Se eu preciso da outra pessoa, eu me coloco vulnerável e essa pessoa ela pode ir embora, ela pode me deixar na mão. Entende? Tem uma parte também sobre essa questão da esquiva emocional, dessa armadura que ela veste, que ela descobre uma gravidez e ela não conta para ninguém, nem para o pai da criança. Que, inclusive, ela já tinha mandado embora, ela já tinha afastado, ela tinha dito para ele, olha, você vai me abandonar mesmo? Então pode ir embora, vai embora, não quero você aqui. E ela termina esse relacionamento. Estava indo super bem, os dois davam muito bem. Então, percebe o funcionamento, o porquê ela agia dessa forma, por conta dessa raiz, por conta dessa crença negativa. E aí a gente consegue entender, né, o porquê de uma crença negativa. Então, ela era extremamente racional, extremamente rígida, muito perfeccionista. Esse perfeccionismo era tanto autoimposto, no sentido de não poder errar, de se exigir muito, de trabalhar várias horas, inclusive negligenciar a má alimentação, cansaço. Eu lembrei muito, enquanto eu estava assistindo, e ela tinha uma gavetinha no escritório que deixava cheio de porcarias, de lanchinhos, né? Como é que chama, gente? Esses lanchinhos mesmo, salgadinhos, barras de chocolate, ela deixava na gaveta porque ela não saía para almoçar, ela não ia comer para ficar trabalhando. Era uma forma dela de compensar, tá? Então, nessa parte das estratégias compensatórias, tem 3 formas que a gente pode lidar com as nossas crenças. Ou eu posso, então, compensar isso, por exemplo, tentar agradar todo mundo excessivamente, trabalhar demais, ou eu posso me resignificar, no sentido de me abster, de me anular, então de ser passiva ou submissa às outras pessoas, ou eu posso fazer a evitação, né, que é o sentido de um isolamento social, de uma autonomia excessiva, de usar drogas ou comidas. Isso são 3 formas que a gente tem para lidar com as nossas crenças. E fica muito claro essa evitação da personagem, da Liv. E nesse sentido, e essa compensação no trabalho. Esse perfeccionismo ele veio para conseguir esse amor, digamos assim, essa validação de alguma forma, tá? Então, ela tinha uma autocobrança muito forte, inclusive quando ela ficou perdida nessa floresta, né? Porque, inclusive, não contei a história para vocês, né? Acabei de perceber. Ela estava viajando para encontrar a mãe dela em um outro estado e ela foi com um avião, com umas pessoas que ela não conhecia, e esse avião caiu numa floresta e ela ficou perdida. Então, a série é inteira em torno dela tentando sair dessa floresta, tá? Então, quando ela tá ali nessa busca toda, tem como é que eu digo sem tentar dar spoiler, né? Tem uma visão que ela tem de um rapaz, e essa visão é uma parte do eu, né? Da consciência dela. Só que uma parte crítica, se a gente pudesse dar um nome, é o eu crítico, né? Que sempre dizia, olha, não vai dar certo, isso aí que você está fazendo vai dar errado, você está perdida, não vem ninguém, você está sozinha. Ou seja, reforçando essa crença de desamor. Então, além dessa autocobrança, desse perfeccionismo auto-orientado, ela também era muito perfeccionista com as pessoas à sua volta, no sentido de exigir que as pessoas cumprissem as suas expectativas, sempre com padrões muito rígidos, muito elevados, tá? Então, conseguem entender essa relação com história de vida, com forma de se ver, com regrinhas e pressupostos e os nossos comportamentos? E aí, quando eu disse, olha, tem uma furada nas nossas estratégias compensatórias, é o seguinte: quando ela afastava as pessoas por acreditar nessa crença negativa, como é que ela interpretava esse afastamento das pessoas? De uma forma a confirmar essa crença negativa. Então, por exemplo, não, tá vendo? Realmente não me ama, realmente sou impossível de ser amado, não dou certo com ninguém. Isso pode acontecer também com pessoas que sempre escolhem parceiros
que são indisponíveis. Então, sempre se envolve com pessoas que, desde o início, já sabia que não ia dar certo, que é o que a gente chama de dedo podre. Isso é crença, gente, crença negativa, tá? Então, nesse sentido, dá para perceber isso, né? Então, a cada vez que ela fazia uma estratégia compensatória, isso é interpretado por essa crença como uma confirmação. Ao invés dela contestar a realidade, lembra que eu disse que as crenças elas se sobrepõem à realidade. Então, assim, talvez, se você está ouvindo isso pela primeira vez, pode soar muito complexo, mas se precisar rever a aula, ou pode ir lá no Instagram me perguntar, tirar dúvidas, tá? Mas isso é um procedimento, um processo que é muito importante ser feito, principalmente com acompanhamento de um psicólogo, da TCC de preferência, né, que fala sobre esse assunto. Então, quando a gente age na nossa estratégia compensatória, achando que isso vai nos proteger, isso, na verdade, está piorando a situação. Vou dar um exemplo. Eu tenho muito medo, né? Eu tenho uma crença de desamparo, e aí eu sempre evito as situações que são desafiadoras, porque vai me impedir de entrar em contato com essa crença negativa, né? Sobre isso que eu penso sobre mim. Só que quando eu evito um desafio, lá no fundinho, o que eu penso sobre mim mesma? Nossa, tá vendo? Não consegue mesmo, você é incapaz. Não vai dar certo. Então, essa é a cilada das nossas estratégias compensatórias, tá? Expliquei para vocês, então, o funcionamento da alívio, tá bom? Eu posso disponibilizar para vocês depois isso aqui, porque é algo hipotético, né? Então, não tem problema, eu posso disponibilizar para quem quiser o material. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que vocês conseguem perceber que essa trama toda, esse funcionar todo da Lívia, está pautado em uma crença, em uma ideia que ela tem sobre ela de ser incapaz de ser amada. E que essa crença, ela é reforçada a cada vez que ela interpreta alguma coisa errada no teu ambiente. Então, quando alguém deixa de convidar ela para alguma coisa, ou quando alguém não liga, não pede, né, não dá uma atenção, ela interpreta isso de uma forma a confirmar a regra, a crença negativa. Ou quando ela faz esse afastar das pessoas. Isso confirma essa crença negativa. Então, pra vocês entenderem, né? Eu não tenho nem consciência do que eu faço, mas o que eu faço me sabota e mantém a minha crença negativa, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês? Que dentro da terapia, a gente faz o questionar dessas crenças. Da onde que eu tirei isso? Quem foi a fonte dessa crença para mim? Será que realmente eu sou uma pessoa impossível de ser amada? Eu vou limpando essa lente para enxergar a realidade como ela realmente é, e não sob o viés da minha crença. Entende? Então, ela passou a série inteira tentando encontrar a mãe para perguntar o motivo da mãe ter abandonado ela, se ela que fez alguma coisa, né, para a mãe tê-la deixado, tê-la abandonado. E aí tem uma parte dentro da série, agora vem um spoiler. Tem uma parte dentro da série que ela descobre um punhado, um monte de cartões postais que a mãe mandava para ela. Na verdade, a mãe foi embora como uma estratégia compensatória também, por conta dessa dificuldade do diagnóstico da bipolaridade, na ideia de protegê-la, no sentido de que talvez ficar com ela na cabeça da mãe era muito pior. Então, a mãe foi embora nesse sentido, mas sempre manteve contato via cartão postal, enfim, dizendo que estava com saudade, que amava, porém esse pai, ele guardou tudo isso, e a Liv foi alimentando esses anos de ausência da mãe, essa ideia de que a culpa era dela e desse abandono. E isso gerou essa crença negativa que a fez funcionar de várias formas. E tem um trecho que ela tá ali conversando com o namorado, né, que ela tinha, e ela consegue se visualizar no que ela perdeu por funcionar dessa forma, por afastar as pessoas, por desconfiar, por ter essa ideia rígida sobre si. Porque ela estava grávida e ela estava sozinha no meio de uma floresta e ninguém nem sabia que ela estava grávida, e ela consegue visualizar ali nesse período os prejuízos, né, o que ela perdeu. Então, ela se visualizou tendo esse parto com esse rapaz junto com ela, a vida que ela poderia ter tido se ela tivesse um funcionamento diferente. Se ela tivesse confiado, se ela tivesse conversado, né? Então, o que acontece? O que eu quero dizer aqui nessa parte? Que às vezes essas estratégias compensatórias são exatamente a fonte dos nossos problemas,
que é aí que entra a autossabotagem, tá? Às vezes a gente faz algo pensando que vai nos proteger e é exatamente isso que leva à confirmação das nossas crenças negativas. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, então, é que a Lívia, ela tinha muito essa preocupação de ser igual à mãe, de ser, como é que eu digo, instável como a mãe, ou de abandonar as pessoas, de ter esse perfil, né? E tem uma parte muito bonita, que ela visualiza ali o pai, né, conversando com ela, esse pai faleceu, e ela visualiza o pai conversando com ela dentro da floresta, gente, tudo isso lá dentro da floresta, inclusive o cenário é lindíssimo. E ela conversando com ele, e ele diz, olha, você é assim igual a sua mãe, mas você é igual a mim também, você nunca desiste, né, você é determinada, e você também é igual a você. O que isso quer dizer? Quando a gente tem essas crenças negativas, a gente se rotula muito, né? A gente se fecha nessa ideia mais negativa sobre si. Então, o que eu quero trazer aqui é que essas crenças, elas não são determinantes, tá? Assim como o ambiente que você cresceu, as experiências que você passou, não são determinantes. Elas influenciam, mas elas não determinam quem você é. E a partir do momento que você tem consciência de todo esse seu funcionamento, dessas crenças, que você consegue questionar tudo isso, você consegue mudar a forma de enxergar as coisas, enxergar a realidade como ela realmente é e escolher reagir, né? Escolher, na verdade, agir e não reagir às situações. Então, naquele momento, é aquele funcionamento que ela tinha acesso, é aquilo que ela aprendeu, é assim que ela aprendeu a funcionar na vida. Não tem como a gente esperar algo diferente, mas quando você tem essa consciência, você consegue mudar, tá? Então, tem uma parte muito bonita que aí esse pai diz a ela, olha, que é ela mesma, né, conversando com si mesma ali. Não tem nada de errado com você, você era só uma criança, você tá perdida e você tá cansada, né? Ou seja, a culpa não é sua. E aí uma coisa linda e maravilhosa acontece, que eu vou tentar não dar spoiler, porque é o final da série, tá? Então, ficou claro para vocês esse funcionamento todo complexo da nossa mente? Eu vi uma movimentação aqui no chat, pra você ver o que é. Foda demais. O James, acredito que seja o James, colocou aqui. Então, assim, eu sou fascinada por esse funcionamento da mente humana, sobre essa complexidade de crenças e pensamentos e estratégias, e umas coisas que a gente não tem nem noção. Né? Às vezes, uma coisa que, pra gente, na lente racional, não faz nem sentido, né? A gente se culpar, uma criança se culpar por isso, mas veja, né? A gente está falando de uma parte emocional, de uma parte cognitiva que a gente não tem nem acesso. E por isso que eu acho muito lindo dentro da terapia a gente entender todo esse nosso funcionamento para conseguir mudar, tá? Então, assim, essa foi a análise que eu fiz dessa série, dessa personagem. Então, trouxe crenças, expliquei para vocês, expliquei os problemas da gente ter essas estratégias compensatórias, essas defesas que a gente levanta. Então, vale muito a pena a gente refletir. Será que isso está realmente me ajudando ou está me atrapalhando, tá? Sobre as nossas crenças, expliquei um pouquinho para vocês, trouxe o exemplo da Lívia, às vezes você pode ter se visualizado ali em vários momentos, gente, eu me vi muito parecida com ela, viu? Principalmente nessa parte de esquiva emocional, tá? Então, vale muito a pena a gente procurar a ajuda de um psicólogo, né? De uma psicóloga, fazer terapia, entender todo esse nosso funcionamento para agir de uma forma diferente. Porque quando eu ajo baseado nessa crença negativa, pensamento, comportamento, é aí que eu tô falando de autossabotagem, tá? Show de bola! Então, quem quiser esse material também depois pode me pedir. Tiver dúvida, pode me mandar lá no Instagram. E, enfim, terça-feira que vem, nos vemos por aqui de novo, com outro tema, com outra história. E recomendo fortíssimo que vocês assistam essa série. Quem não viu ainda pode usar esse meu olhar, enfim, comparando, ou também se atentar a isso, né, sobre esses temas que a gente conversou. E depois, por favor, me contem, tá? As considerações de vocês. Vou tentar mexer aqui e deixar essa live salva, que eu estou aprendendo ainda a futricar nesse negócio aqui do YouTube, mas vou tentar deixar salva para quem quiser reassistir ou encaminhar para alguém, tá? Compartilhar, curtir, se inscrever no canal, tá bom? Gente, um beijo para vocês, obrigada pela atenção. Qualquer dúvida também pode deixar nos comentários. Lembrei disso, eu tenho um comentário aqui embaixo desse vídeo, em algum lugar, tá bom? Beijão, até mais!